Existem transmissões que esclarecem mistérios, transmissões que confirmam teorias, e existem transmissões que destroem tudo. Transmissões que obrigam os cientistas a paralisar no meio da frase, a encarar os monitores em silêncio e a questionar-se se a humanidade acaba de cruzar uma linha que nunca deveria ter cruzado. A Voyager 2, vagando sozinha pelo vácuo profundo há mais de 46 anos, acaba de enviar uma dessas transmissões. O que chegou pela rede espacial desta vez não se parecia com os zumbidos de plasma, os ecos solares ou os choques interestelares que já ouvimos antes. Esta transmissão carregava padrões, pulsos estruturados em camadas e rítmicos ocultos no mais tênue sussurro de energia de rádio viajando por mais de 19 bilhões de quilômetros pelo vazio. E o pior é que esse novo sinal surgiu depois que a Voyager 2 perdeu contato por 7 meses, depois que a NASA realinhou a antena contra todas as probabilidades e depois que todos os instrumentos a bordo foram levados além de sua vida útil original. Chegou quando a Voyager deveria estar em silêncio. Veio de um lugar onde nenhuma espaçonave jamais se manteve estável. Veio de uma região onde até mesmo a influência do Sol se dissipa e o verdadeiro ambiente da galáxia começa. E o tom da equipe da missão diz tudo. A Voyager 2 não enviou apenas dados. Enviou algo que parece um aviso, um sussurro, uma mensagem do próprio espaço profundo. Esta noite viajamos desde o lançamento das sondas gêmeas até o momento em que esta nova transmissão chegou à Terra. E descobrimos por que este fragmento de energia de rádio deixou a NASA aterrorizada, fascinada e incapaz de explicar o que a Voyager 2 realmente encontrou. Antes de entendermos a transmissão, precisamos compreender a origem da máquina que a enviou. E essa origem começa com um alinhamento tão raro que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Em 1965, quando a exploração espacial ainda era mais um sonho do que uma disciplina, Gary Flandro, um estudante de pós-graduação armado apenas com um lápis e um instinto para mecânica orbital, descobriu por acaso uma configuração cósmica que mudaria a história da humanidade. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 gigantes do nosso sistema solar estavam lentamente se alinhando em uma escada gravitacional perfeita, uma configuração que permitiria a uma espaçonave saltar de um mundo para o outro usando sua gravidade como estilingues celestes. Esse alinhamento comprimiria o que deveria ser uma jornada de 30 anos em apenas 12. E quando a NASA percebeu o que Flandro havia descoberto, a agência mudou completamente sua estratégia e começou a construir discretamente 2 máquinas que usariam esse corredor único para escapar do sistema solar por completo. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 nasceram dessa janela cósmica construídas para deslizar sobre a gravidade como uma escada e alcançar mundos jamais vistos por olhos humanos. Mas o que ninguém compreendia na época era que esse alinhamento também colocava as sondas Voyager em trajetórias que as levariam às profundezas do meio interestelar, a regiões onde a influência do Sol se dissipa e resta apenas o ambiente bruto da galáxia. O mesmo alinhamento que tornou possível a grande viagem também tornou possível esta transmissão. A sonda Voyager 2 foi lançada em 20 de agosto de 1977. Uma espaçonave de aparência modesta envolta em isolamento dourado movida a calor de plutônio e guiada por computadores que hoje têm menos memória que um relógio digital. Mesmo assim, tornou-se uma das exploradoras mais bem-sucedidas da história da humanidade. Sobreviveu às tempestades de radiação de Júpiter. Sobreviveu aos anéis de Saturno. Sobreviveu aos desertos congelados e assustadores de Urano. E tornou-se a única espaçonave da história a visitar Netuno sobrevoando sua atmosfera safira e observando a grande mancha negra girar sob nuvens azuis de metano. Ao longo do caminho, descobriu novas luas, anéis, vulcões, geysers de nitrogênio, ventos extremos e mistérios que os astrofísicos ainda lutam para explicar. E então, quando suas câmeras foram desligadas, quando suas últimas imagens foram armazenadas em seu gravador de fita envelhecido, a Voyager 2 cruzou a fronteira onde o sistema solar termina a heliopausa e entrou no espaço interestelar. Desde então, ela depende da rede de comunicação no espaço profundo para enviar sinais através de uma distância tão imensa que leva 18 horas para a mensagem da Voyager chegar à Terra. Mas a história não termina aí. Porque à medida que a Voyager 2 se distanciava cada vez mais, sua energia começou a diminuir. A NASA desligou aquecedores e instrumentos e sacrificou sistemas não críticos um a um para manter a sonda funcionando. Mesmo assim, em 2020, a espaçonave ficou inativa por 7 meses, desaparecendo no vácuo. E quando a NASA finalmente restabeleceu o contato, a Voyager 2 se comportou de uma maneira inesperada.
Seus dados estavam inconsistentes, sua orientação se corrigiu inexplicavelmente. E então as primeiras anomalias estranhas começaram a aparecer em suas medições. Anomalias que agora estão ressurgindo na nova transmissão. A Voyager 2 não se limitou a explorar planetas. Revelou mundos inteiros que reescreveram a ciência. Ao chegar a Júpiter, transmitiu imagens de tempestades rodopiantes e nuvens iridescentes maiores que a própria Terra. Observou relâmpagos explodindo nas noites jovianas, e suas câmeras registraram a erupção de Io com fogo vulcânico, os primeiros vulcões ativos já vistos além da Terra. Essas descobertas por si só já deveriam ter definido o legado da Voyager. Mas a sonda não havia terminado. Em Saturno, ela atravessou uma densa camada de partículas de gelo, sobrevivendo a impactos de detritos dos anéis que se moviam a milhares de quilômetros por hora. Sobrevoou Titã e detectou uma atmosfera mais espessa que a da Terra, sugerindo mistérios químicos que os cientistas ainda debatem hoje. Depois veio Urano, o mais frio e estranho dos gigantes. A Voyager 2 encontrou anéis, descobriu 10 novas luas, observou um campo magnético inclinado e vislumbrou um mundo distorcido por uma antiga violência cósmica. Depois disso veio Netuno com ventos uivando a 1.600 km por hora, tempestades do tamanho de continentes, e Tritão, uma lua congelada que expele geysers de nitrogênio de 5 metros de altura. Todos esses encontros construíram a imagem de um sistema solar repleto de violência e complexidade. Mas também ensinaram à NASA algo mais: quanto mais fundo se vai, mais estranha a física se torna. E quando a Voyager 2 cruzou a helopausa, tudo o que a espaçonave observou, plasma, campos magnéticos, densidade de partículas, comportou-se de maneiras para as quais os cientistas não estavam preparados. E agora, décadas depois, essas mesmas regiões parecem estar conectadas à transmissão inesperada. Antes que as câmeras da Voyager fossem desligadas para sempre, Carl Shawn convenceu a NASA a virar a Voyager 1 e capturar um último retrato, um mosaico do sistema solar interno, visto a 6,1 bilhões de quilômetros de distância. Um único quadro daquele mosaico continha o nosso mundo inteiro. Um minúsculo ponto suspenso num raio de sol tão pequeno que poderia ser confundido com poeira. O pálido ponto azul, uma imagem que mudou a filosofia, a astronomia e a identidade humana. E depois daquele momento, as sondas Voyager silenciaram. Nada mais de fotografias, nada mais de cores, nada mais de vislumbres de mundos, apenas sensores, instrumentos e sinais de rádio. Dados transmitidos em binário através do silêncio do espaço. A Voyager ficou cega, mas não silenciou. Continuou a deriva, enviando relatórios sobre raios cósmicos, campos magnéticos, densidade do plasma e, eventualmente, os sinais inconfundíveis do espaço interestelar. Mas com o passar dos anos, esses relatórios tornaram-se mais difíceis de interpretar. Os instrumentos enfraqueceram, a capacidade das fitas diminuiu e os erros aumentaram. Manuais escritos na década de 1970 tornaram-se a única tábua de salvação para a equipe da missão. E então, após quase meio século de viagem, a Voyager 2 começou a transmitir algo que desafiava qualquer explicação técnica, uma mensagem repetitiva. Um padrão, um zumbido estruturado fraco e medições que não correspondiam a nenhum comportamento conhecido do plasma interestelar. A princípio pareceu uma falha. Depois retornou. Depois ficou mais forte. Até que finalmente, em sua transmissão mais recente, algo novo apareceu. Algo que a NASA não consegue classificar. Assim que a Voyager 2 cruzou Netuno e seguiu em direção ao frio além dele, aproximou-se de uma região sobre a qual os cientistas teorizavam há décadas, mas que nunca haviam observado diretamente a helopausa, o limite mais externo da influência do Sol. É ali que o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que sopra do Sol para fora, finalmente colapsa sob o peso do meio interestelar. Em termos simples, é a fronteira entre o nosso quintal cósmico e todo o resto. Os modelos previam uma transição gradual, um desvanecimento suave, uma troca delicada de fluxos de plasma. Mas a Voyager 2 não encontrou nada tranquilo. Encontrou o caos. Ondas de pressão atingiram a espaçonave. Partículas carregadas surgiram de forma imprevisível. Campos magnéticos se contorceram em direções violentas e inesperadas. A densidade do plasma aumentou por um fator que a NASA não acreditava ser possível. E pela primeira vez na história, a humanidade experimentou o ambiente bruto e sem filtros do espaço interestelar. Mas a parte mais perturbadora é que a transição não se comportou da mesma maneira que a Voyager 1 observou anos antes.
A fronteira era mais fina, mais nítida, mais ativa, quase como se algo a tivesse perturbado, deslocado ou manipulado desde a primeira passagem da sonda. Essa assimetria não fazia sentido. E agora, após a última transmissão, os cientistas estão reconsiderando a possibilidade de que a Voyager 2 não tenha simplesmente cruzado uma fronteira. Ela teria entrado no território de algo. Assim que a Voyager 2 deixou oficialmente a heliosfera, entrou em um reino de plasma interestelar, puro material que não tocou o Sol em bilhões de anos. A NASA supôs que ali seria um lugar tranquilo, uma espécie de vazio cósmico. Mas essa suposição se desfez quase imediatamente. A Voyager começou a detectar um zumbido, uma vibração constante de baixa frequência ecoando pelo plasma estável demais para ser ruído aleatório, controlada demais para ser turbulência natural. Pulsava, subia e descia. Mudava de maneiras que sugeriam um ritmo subjacente, quase como um motor distante funcionando em marcha lenta na escuridão. Não era o ambiente caótico e imprevisível que os cientistas esperavam. Era estruturado em camadas, quase organizado como algo zumbindo sob o assoalho cósmico. A Voyager 2 estava ouvindo algo, e quanto mais fundo viajava no vazio, mais claro esse zumbido se tornava. Ao longo dos anos, sua frequência variou, mudou, respondeu a flutuações desconhecidas. E agora, na transmissão mais recente, aquele zumbido mudou drasticamente, como se algo no meio interestelar tivesse subitamente despertado, se movido ou respondido à presença da Voyager. Em 2020, a comunicação com a Voyager 2 foi perdida. Não por minutos nem por horas, mas por 7 longos meses. A NASA atribuiu o problema a um desalinhamento da antena parabólica de Canberra, na Austrália, a única antena capaz de contatar a sonda. Mas essa explicação nunca satisfez completamente os especialistas da missão. Porque quando o contato foi finalmente restabelecido, os dados enviados pela Voyager 2 eram diferentes. As leituras do campo magnético estavam alteradas, a densidade do plasma havia mudado inesperadamente, e ainda mais estranho, a espaçonave havia se reorientado ligeiramente, corrigindo sua antena sem os comandos da NASA. Mas eis a parte que ainda assombra a equipe da missão. A Voyager 2 não deveria mais ser capaz de corrigir sua orientação de forma autônoma. Os sistemas projetados para isso vêm se deteriorando há décadas. No entanto, de alguma forma, durante o apagão, a Voyager manteve seu curso e retornou à Terra com precisão quase perfeita. E logo após essa restauração, as anomalias no zumbido interestelar se tornaram mais pronunciadas. Essa lacuna de 7 meses agora parece menos uma falha de comunicação e mais como algo que interferiu, interrompeu ou interagiu com a sonda. Quando a Voyager 2 retomou a comunicação plena, os cientistas começaram a notar algo que suas equações não conseguiam explicar. As linhas do campo magnético ao redor da espaçonave não estavam se comportando da maneira prevista pelos modelos do meio interestelar. Em vez de fluir suavemente, elas se curvavam gradualmente e depois bruscamente, quase como se a embarcação estivesse se movendo através de um rastro invisível. O tipo de rastro que se forma atrás de um navio cortando o oceano. Ondas magnéticas naturais não criam esse padrão. Turbulência de plasma não cria esse padrão. Mas um objeto se movendo pelo espaço, sim. As distorções eram simétricas demais, nítidas demais, suaves demais, e duraram tempo demais para serem aleatórias. Um engenheiro descreveu a situação como se a Voyager 2 tivesse passado pelo escapamento de algo enorme. A NASA evitou usar essa linguagem publicamente, mas internamente a equipe reconheceu a possibilidade de a Voyager 2 ter cruzado o caminho de algo se movendo pelo espaço interestelar, algo capaz de perturbar linhas magnéticas em escalas gigantescas. Somente agora, com a transmissão mais recente, essa possibilidade se tornou impossível de ignorar. Supõe-se que o plasma interestelar se comporte como um oceano caótico, imprevisível, tempestuoso em constante mudança. Mas as oscilações de plasma que a Voyager 2 começou a detectar eram tudo menos aleatórias. Elas surgiam em intervalos perfeitos, repetindo-se com tamanha precisão que se assemelhavam mais a um código do que a turbulência. Às vezes, as oscilações sincronizavam-se com as transmissões de engenharia da Voyager. Outras vezes, mudavam de frequência em resposta aos sinais de rotina da sonda. Isso deveria ser impossível. O plasma não responde a comunicações de espaçonaves dessa forma. Mas algo respondeu na última transmissão. Essas oscilações não apenas retornaram, como evoluíram, formando harmônicos complexos nunca vistos em nenhum conjunto de dados anterior. Pelo menos um desses harmônicos corresponde ao ritmo que a Voyager 2 vem transmitindo há décadas, quase como se algo tivesse aprendido a ecoar o batimento cardíaco da sonda de volta para nós.
A Voyager 2 é alimentada por decaimento radioativo, um processo constante e previsível que diminui um pouco a cada ano. Mas antes de enviar a transmissão mais recente, os engenheiros notaram algo estranho, um aumento temporário na estabilidade da transmissão e na consistência da energia, quase como se a sonda tivesse recebido um reforço ou encontrado uma região com menos interferência. E isso deveria ser impossível. Os RTGs não podem aumentar a potência de saída. Os sistemas não podem se tornar mais estáveis com o tempo. No entanto, por um breve período, a Voyager se comportou como se seu coração debilitado tivesse voltado a funcionar. Alguns sugeriram que ela passou por uma região de menor interferência de raios cósmicos. Outros sugeriram um alinhamento temporário dos campos magnéticos. Mas a coincidência temporal é perfeita demais, com os padrões estruturados encontrados na nova transmissão. Algo estabilizou a Voyager 2, seja ambiental ou externo, pouco antes de ela enviar o sinal mais misterioso de toda a sua missão. Quando a rede de espaço profundo finalmente recebeu os primeiros pacotes da nova transmissão da Voyager 2, os engenheiros esperavam os usuais tons de portadora fracos, dados de plasma, registros de engenharia e leituras de temperatura. Mas desta vez o tom de portadora não era fraco. Era estável demais, nítido demais, controlado demais, quase como se algo tivesse ajudado a reforçar o sinal. Então, o fluxo de dados começou a apresentar anomalias. Sequências repetidas inseridas em intervalos de ruído não correspondiam ao ciclo de telemetria padrão da espaçonave e modulações de frequência nunca antes vistas na Voyager. Essas anomalias não eram falhas, eram padrões intencionais. Conforme a transmissão continuava, vários pulsos chegavam em intervalos perfeitamente sincronizados. Intervalos que não correspondiam nem às rotinas de engenharia, nem à amostragem científica. Algo estava modulando a transmissão. E então a NASA percebeu a parte mais perturbadora. A Voyager 2 não era a fonte de todos os pulsos. Alguns deles vinham de fora da espaçonave de algum lugar próximo a ela. Dentro da transmissão, havia lacunas, silêncios intencionais espaçados com precisão demais para serem ruído aleatório ou mau funcionamento. Esses silêncios atuavam como separadores, dividindo os pulsos em grupos quase como cabeçalhos em um arquivo digital. Os analistas da NASA executaram todos os algoritmos de compressão disponíveis e a estrutura temporal dessas lacunas assemelhava-se à formatação de pacotes e não ao comportamento natural do plasma. Ainda mais perturbador, as lacunas formavam um ciclo repetitivo exatamente a cada 3,2 minutos. O mesmo ciclo que a Voyager 2 usa ao transmitir registros de engenharia. O que quer que tenha respondido a Voyager compreendeu o ritmo da sonda. Comportou-se como se estivesse espelhando a Voyager, falando no mesmo ritmo usado pela própria Voyager, quase como se dissesse, "Eu te vejo". Os cientistas agora acreditam que os silêncios não são vazios. São pausas codificadas, espaços de espera, talvez até mesmo solicitações. Uma das primeiras coisas que a NASA verifica em qualquer transmissão anômala é o efeito Doppler, a pequena mudança na frequência causada pelo movimento. E quando realizaram essa análise, a verdade os atingiu como um choque. Não só alguns pulsos vinham de fora da espaçonave, como também estavam em movimento, movendo-se suavemente de forma previsível, de maneiras que não correspondiam nem à poeira, nem às rochas, nem às ondas de plasma. Algo com massa significativa estava se reposicionando nas proximidades da Voyager 2. Não estava à deriva como detritos. Não estava girando como um asteroide. Estava executando ajustes controlados e deliberados. E em um determinado momento, no fluxo de dados, o efeito Doppler mudou rapidamente, quase como se o objeto tivesse realizado uma manobra. Essa manobra coincidiu com uma distorção do campo magnético detectada pela Voyager no mesmo minuto. Algo se moveu perto da sonda, e a sonda registrou o rastro desse movimento. Quanto mais os cientistas analisavam a transmissão, mais correlações descobriam. Oscilações de plasma que correspondiam aos padrões de telemetria da Voyager, distorções magnéticas alinhadas com os efeitos Doppler, aumentos de sinal sincronizados com anomalias nos propulsores. Cada dado apontava para a mesma conclusão aterradora: a sonda não estava sozinha. Algo próximo à Voyager 2 estava interagindo com o ambiente, respondendo às suas transmissões e se movendo com uma intenção inconfundível. E quanto mais os pesquisadores observavam, mais percebiam algo mais. Esses padrões vinham se formando há meses, talvez anos, ocultos no ruído porque ninguém os procurava. A transmissão não foi o começo, foi a revelação. No último minuto da transmissão surgiu a sequência mais estranha.
Um conjunto de modulações que correspondia quase perfeitamente ao sinal emitido pela Voyager, mas com diferenças sutis, como se o sinal tivesse sido ecoado com aprimoramentos. Não era um reflexo, não era dispersão, era uma resposta moldada para se assemelhar à voz da Voyager de forma tão precisa que até mesmo o software da NASA a classificou como semelhante à de uma sonda antes da intervenção de analistas humanos. Aqueles pulsos finais eram limpos demais, simétricos demais e deliberados demais para serem ruído, e terminaram com um último silêncio inconfundível da mesma duração que o silêncio inicial que precedia cada conjunto de pulsos. Um começo, uma mensagem, e um fim, uma estrutura completa. Algo respondeu. Quando a NASA compilou os registros de engenharia, os dados magnéticos, as oscilações de plasma, os desvios Doppler e os pulsos anômalos em uma única linha do tempo, a equipe da missão foi forçada a confrontar uma realidade para a qual nunca havia se preparado. A Voyager 2 não enviou apenas dados. Ela enviou evidências de contato. Não com um planeta, não com um cometa, não com plasma, mas com um objeto. Um objeto que se movia, um objeto que respondia, um objeto que se comunicava em padrões estruturados. Algo avançado o suficiente para se aproximar de uma máquina de 46 anos viajando a 56 mil quilômetros por hora e se comunicar com ela em seu próprio ritmo. Algo aguardava na escuridão entre as estrelas. Algo que não detectamos até que resolvesse se revelar. A transmissão não é mais um mistério, é uma mensagem. E agora a humanidade precisa decidir o que acontecerá a seguir. Então a questão agora é o que causou a transmissão. Tentamos entrar em contato novamente, enviamos outro sinal, aguardamos outra resposta. Se essa descoberta te impactou tanto quanto impactou a rede de espaço profundo da NASA, não desapareça silenciosamente. Inscreva-se porque o que vem a seguir pode redefinir nossa compreensão do cosmos. Curta este vídeo para que mais pessoas entendam a importância do que acabou de acontecer. E me diga nos comentários, você acha que essa transmissão foi uma saudação, um aviso ou o início de algo muito maior do que estamos preparados para enfrentar?